E aí galera, hoje eu vou fazer um resumão do anime Jigokuraku. Sendo sincero com vocês, eu não queria muito fazer um resumo sobre esse anime, porque ele é do Estúdio Mapa, e o Estúdio Mapa gosta de aplicar strikes na hora de falar que não quer que a gente faça vídeo sobre coisas que eles animaram. Então esse vídeo provavelmente vai ficar ativo aí por, bota aí uns 30 dias e depois eu vou ter que apagar. Então, se você quiser assistir vídeos aí que foram apagados do canal, o único lugar que eu posto vídeo além do YouTube é na famosa plataforma do TT. Se você ainda não me segue, esse é meu arroba lá. E se eu também parar de postar lá, que eu já tô com 2 avisos, mano. O bagulho é sinistro. Tô quase perdendo aquela conta lá também. Enfim, agora chega de enrolar, né? E bora começar aqui com esse vídeo. Jigokuraku Hell's Paradise. Bom, decapitar é um ato que exige muita habilidade. E mesmo atendo, é quase impossível atravessar o pescoço de alguém com apenas um corte. Tudo isso por conta dos diversos músculos e ossos que existem nele. Um criminoso de cabelos brancos foi condenado à morte por decapitação. Seu executor é apenas um guarda qualquer da mansão local. Antes de iniciar a decapitação, eles o perguntam sobre suas últimas palavras. O condenado não tem nenhuma. A sua execução começa. Vários golpes são desferidos em seu pescoço, até o momento em que a lâmina da espada se quebra completamente ao bater na sua pele. Vendo isso, o criminoso pergunta o porquê dele não conseguir morrer, mesmo não tendo nenhum apego à vida. E é assim que a história do Jigokuraku começa. Esse criminoso algemado se encontra em uma cela de prisão, onde uma mulher fica fazendo várias perguntas para ele. Basicamente, a mulher está fazendo um relatório sobre ele por motivos que até então são desconhecidos. Enquanto o interroga, ela descobre certas peculiaridades sobre o criminoso. Seu nome é Gabimaru, foi criado na vila de Iwagakure como um ninja e desde pequeno ele apenas estudou técnicas de assassinato, adquirindo assim um corpo sobre-humano. Por conta disso, quebrar a lâmina de uma espada com seu corpo é uma tarefa simples para ele e para os ninjas dessa vila. E o Gabimaru obviamente concorda com isso, dizendo que ele nem precisa usar ninjutsu com pessoas incompetentes como aquele guarda. Ao ouvir sobre ninjutsu, a mulher fica curiosa e pergunta se ele não pode mostrar isso, mas o pedido dela acaba sendo recusado. Logo em seguida vemos outra cena de execução, mas dessa vez não é uma decapitação. A fogueira é uma punição aí reservada àqueles que cometem incêndios criminosos. Esse é um método que causa uma dor intensa, e o nome dele é autoexplicativo. O Gabimaru dessa vez foi amarrado em uma haste de madeira, e ele estava um pouco entediado enquanto os guardas faziam os preparativos. Chegando na hora, os caras tentam perfurá-lo antes de botar fogo em tudo, mas tentar furar o cara não deu certo. Sem escolhas, os guardas começam a incendiá-lo vivo. As chamas obviamente consomem o Gabimaru por completo, nos deixando ver apenas a sua silhueta em meio ao fogo intenso. Mas mesmo com todo o ardor presenciado, a única coisa que queimou foram as roupas que ele estava usando. Então dentro da cela, a mesma situação de antes se repete. A mesma moça com o mesmo condenado, ambos conversando novamente no mesmo local de antes. Nessa conversa, o Gabimaru pede por mais algumas roupas, já que ele está praticamente sem roupas após tudo o que ocorreu. Porém, esse não é o trabalho que ela veio fazer ali. A mulher apareceu apenas para perguntar mais sobre ele. E sem muita relutância aí, o Gabimaru conta que quando ele ainda era criança, ele teve os seus pais mortos pelo chefe da vila Iwagakure. Ele não sabe o porquê do cara ter feito isso e sequer liga para isso. E quanto aos seus sonhos para o futuro, ele responde que os ninjas não têm propósitos grandiosos, apenas seguem as ordens do seu mestre. Quando a mulher pergunta o porquê dele estar nessa situação, ele diz que ao tentar deixar a vila, ele foi traído pelos seus próprios colegas e foi capturado durante um trabalho. Segundo o Gabimaru, a vila de Iwagakure não permite que ninguém saia, então ele sabe que tudo aquilo foi uma armadilha que o próprio chefe da vila fez. Após essa conversa, um dia se passa e uma outra execução é aplicada nele. Dessa vez, a escolhida é a execução por touros. Nessa, as pernas do condenado são amarradas a touros, que puxam ambas as pernas e rasgam um criminoso ao meio. Ao prosseguirem com a execução, esses animais puxam as pernas do Gabimaru, e dessa vez ele os puxa de volta em um ato de resistência. Dessa forma, a execução novamente falha. Aquela mulher do relatório, que por sinal estava assistindo tudo isso, se aproxima do Gabimaru e diz achar interessante a atitude dele. Afinal, por que um homem sem apego à vida resistiria tanto quando tentam matá-lo? Deixando isso de lado por um tempo, ela prossegue perguntando o motivo dele ter deixado a vila de Iwagakure. E após algumas interrupções externas, o Gabimaru responde que foi por besteira. Ele era o melhor de Iwagakure, inclusive tinha até o reconhecimento do chefe e a mão da filha dele. Porém, segundo suas palavras, essa filha era uma completa idiota, e viver junto dela acabaria com os talentos que ele tem. Então ele pediu para que o deixassem sair de Iwagakure. O chefe aceitou o pedido, mas também pediu que ele fizesse um último trabalho antes de partir. Sabendo que esse trabalho se tratava de uma cilada, ele se deixou levar e sequer resistiu quando o capturaram, já que mesmo que ele resistisse, a vila não iria deixá-lo em paz. Terminando a historinha agora de noite, a mulher e um guarda caminham lado a lado
lado. Esse homem fica preocupado com o envolvimento dela com o criminoso e a alerta dizendo o nome que o Gabimaru ficou popularmente conhecido, que no caso é o nome de uma pessoa vazia por dentro, que não derrama uma lágrima sequer. Um monstro que matou 20 homens quando tentaram prendê-lo, Gabimaru, o vazio. Ele também disse que todos os ninjas de Wagakure consomem um tal de Elixir da Vida, um remédio que concede imortalidade vindo direto de um lugar chamado Shinsenkyo, porém isso é apenas um achismo da parte dele. Depois disso, a cena corta para o Gabimaru perguntando a si mesmo o motivo da sua resistência para com as execuções, mas ele não a encontra e decide que na próxima execução tudo isso iria acabar. Dessa vez a execução escolhida foi a morte por fervura, ou morte por caldeirão. Basicamente eles colocam óleo em combustão e o jogam contra o criminoso, mas mesmo isso não é o suficiente para dar conta do ninja. Ele caminha para fora do óleo fervente e se pergunta o porquê de resistir tanto mesmo estando vazio. Então, em outro dia, novamente outra execução, porém dessa vez tem algo diferente das demais. Dessa vez será uma decapitação que nem foi no começo, mas a executora será a mulher que estava apenas observando e fazendo relatórios. Nesse momento é revelado para o Gabimaru que ela não é apenas uma inspetora. Seu nome é Sagiri Yamada Saemon, uma testadora de espadas e executora decapitadora popular do clã Yamada, e a família dela já está nesse ramo de decapitações há várias gerações, e os samurais desse clã são mestres em decapitar uma pessoa com apenas um golpe. No entanto, é muito incomum uma mulher ser um samurai. Obviamente o Gabimaru é surpreendido por essa informação, mas ele não esboça reação nenhuma. Já a executora apenas puxa a espada e diz que realizará o desejo dele. Em um instante o condenado se vê com a cabeça cortada, contudo isso não passava de uma ilusão criada pela própria mente dele. Com medo, ele se liberta das suas algemas e o dono do local pede para que a Sagiri o mate logo. Respondendo ao pedido, em menos de um segundo ela se posiciona atrás do meliante, prepara a lâmina e desfere um corte rápido. O Gabimaru desvia por pouco, mas isso é algo que não faz sentido. Por que alguém que quer morrer desviaria? A luta continua e quanto mais ela se prolonga, mais verdades sobre o ninja a Sagiri revela. Até que em um certo ponto, ela afirma que o Gabimaru tem um grande vazio dentro de si, porém ele também tem um enorme apego à vida. Sendo mais específica, ela diz que o cara ainda ama muito a esposa dele, mesmo ele tendo dizendo tudo ao contrário antes. Ao ouvir isso, Gabimaru fica extremamente bravo e parte para cima da executora, negando tudo que ela diz. E no meio dessa luta, o Gabimaru se recorda de alguns momentos que ele passou junto com sua esposa. A mulher sempre o confortou e falava que ele não era vazio mesmo ele sendo o maior assassino da vila. Juntos, os dois não podiam viver uma vida normal por conta de viverem na vila de Wagakure. E depois de ter sido capturado, ele meio que perdeu suas esperanças de ter uma vida normal junto com a sua esposa. Porém, a Sagiri tem uma solução para ele. Basicamente, ela tem um documento de perdão oficial assinado pelo shogunato. E isso não só retira todas as acusações do nome dele, como também dá ao cara a proteção do próprio shogun. Com isso, o Gabimaru poderia viver uma vida tranquila com a sua esposa. Entretanto, para conseguir isso, o Gabimaru deverá encontrar o Elixir da Vida para o shogunato em uma ilha chamada Shinsenkyo, também conhecido como Paraíso na Terra. Lá, muitos homens já tentaram buscar esse Elixir, mas nenhum deles retornou com vida. Apenas os seus restos mortais retornavam. E o shogunato está atrás de pessoas descartáveis como o Gabimaru para irem procurar o tal do Elixir. E a função da Sagiri era, na real, procurar tais pessoas e convencê-las a irem. No fim, a Sagiri revela que a esposa do Gabimaru ainda está viva na vila de Wagakure. E segundo a executora, a mulher do cara se isolou e ainda acredita no retorno dele. Então a Sagiri o pergunta diretamente se ele está disposto a arriscar tudo e ir até esse lugar misterioso para ter essa única chance de reencontrá-la. Nesse momento, o encarregado pela execução fala que não vai deixar ele ir coisa nenhuma e pede para todos os seus homens matarem o Gabimaru e a Sagiri. Nesse momento, o Gabimaru diz que vai usar um ninjutsu pra Sagiri ver, e o cara usa mesmo. O cara se arde em chamas e decide aceitar o pedido da Sagiri e qualquer outro pedido que ela fizer, tudo isso para ficar com a sua mulher. E um tempo depois desse ocorrido, algumas recordações fortes vêm à mente da mulher executora, aquele clássico cenário de decapitação novamente, algo mais comum a ela do que a nós, meros espectadores. O condenado em questão pediu para ser decapitado enquanto contava uma história. Logo, o Kiichi Yamada Saemon, que no caso é o pai da Yagiri, cedeu a esse simples pedido. Quando a hora chega, ele prepara o golpe calmamente e com um único corte a cabeça do homem já estava no chão. Porém, o golpe foi tão perfeito que o condenado sequer percebeu que havia sido decapitado e narrou a sua história até o fim. Ao ver isso, a Sagiri, que na época era apenas uma criança, tomou como objetivo reaplicar o golpe que o seu pai desferiu, mas ela nunca conseguiu replicá-lo até agora. O peso do medo e da dúvida da espada da Sagiri causam uma morte dolorosa aos condenados, que por sua vez deixa a espada dela ainda mais pesada a cada execução. Atualmente, ela se pergunta como eliminar esse sentimento de dentro do seu coração, para que assim ela nunca mais hesite, mas ela ainda não tem essa resposta. Após essas memórias, a cena corta para vários criminosos vendados reunidos na presença do 11º Shogun, o tal do Nariyoshi. Todos nesse lugar cometeram crimes horríveis, desde grandes incêndios a assassinatos em massa. Só que todos foram reunidos ali pelo Shogunato por apenas um motivo, que é viajar até a Shinsenkyo e retornar com o Elixir da Vida, a fonte da imortalidade. Aquele que obtiver sucesso na missão receberá o perdão oficial contido em um certificado do governo. Pelo menos é o que o guarda do Shogun diz. Enquanto isso, a Sagiri apenas observa e procura uma resposta para o seu problema, pensando que o
resolveria se ela encontrasse alguém maldoso o suficiente para ela não hesitar na hora de matar. Mas esse pensamento é interrompido um pouco depois. Agora os guardas tentam descrever como a ilha é para todos ali presentes, mas ninguém quer saber desse papinho de novo. Afinal, tudo isso parece coisa de conto de fadas. E então os guardas decidem ir para uma abordagem mais direta. Eles pedem para que todos os criminosos retirem suas vendas e olhem para um sargento que conseguiu retornar com vida daquela ilha. Apesar de ser o único que voltou vivo, o seu corpo está repleto de flores e ele sequer consegue pensar ou se mover. Na verdade, ninguém sabe se ele ainda é um humano. Fora ele, outros 70 e poucos membros da mesma expedição continuam desaparecidos. Ao ouvirem e verem isso, os condenados começam a duvidar se eles realmente deveriam ir até esse lugar. Afinal de contas, esse elixir da vida pode nem mesmo existir. Em resposta, os guardas falam que a participação é voluntária, mas obviamente quem não quiser ir vai morrer. Eles também mencionam que cada um deles que pisarem na ilha será acompanhado de um monitor do clã Yamada Saemon, e se eles descumprirem as regras, e se por acaso algum monitor não voltar com vida, eles serão mortos ou não poderão embarcar de volta. No fim, todos ali ainda estão no corredor da morte, e mesmo estando naquela ilha, a situação deles não mudaria. Além disso, um outro problema aparece: são poucos monitores para muitos criminosos, e eles obviamente não têm barcos para tanta gente. Logo, por ordem do Shogun, eles precisam reduzir o número de candidatos que vão embarcar para a ilha. Sendo assim, uma chacina rapidamente começa entre os criminosos, e enquanto a briga de rua está rolando, um superior da Sagiri chamado Eizen se aproxima dela e começa a conversar. O cara diz achar que ela não está preparada para esse trabalho de monitora, e diz que ela deveria se afastar aí da sina dos executores, já que segundo ele, não tem motivo para uma mulher brandir uma espada. Como filha do líder do clã, ela deveria viver em paz na mansão. Com todo o respeito do mundo, a Sagiri responde que faria isso se pudesse, mas mesmo sem empunhar uma espada, todos os membros do clã Yamada ganham a vida com a morte alheia, e é meio que impossível ignorar esse fato. E por não poder escapar de ver gente morta, ela se recusa a recuar. Após toda essa conversa, 3 criminosos que estão passando um aperto partem para cima dela com o objetivo de roubar a espada dela. Em resposta, a Sagiri decapita os 3. Porém, apesar deles serem gente ruim e ela apenas estar se defendendo, a Sagiri ainda sentiu medo, dúvida e a culpa ao matá-los. E esse sentimento é tão forte que ela chega a ser quase engolida pelas suas emoções. No entanto, ela acaba acordando com um comentário incomum do Gabimaru, que diz que nunca é fácil matar gente. Dito isso, o ninja tenta argumentar com os guardas do Shogunato, perguntando se não há outra maneira de resolver a situação. Segundo o Gabimaru, nem todo mundo mata porque gosta. Entretanto, isso não dá certo e os guardas dizem para uns grupinhos de bandido lá que quem matar o Gabimaru vai ser levado na expedição. O Gabimaru novamente tenta argumentar, dizendo que dá para resolver as coisas numa boa, mas os bandidos sequer ligam para ele. Agora, já não tendo mais opções, o Gabimaru já fica pensando no fardo das vidas que ele vai ter que carregar mais. Porém, já que não tem o que fazer, né, o Gabimaru parte para cima desses vagabundos e não deixa nenhum deles vivos. E o método brutal que ele usa para matar as pessoas faz todos ficarem perplexos. E diferente de todos, a Sagiri aí que tava precisando de umas palavras especiais encontrou uma pista para a verdadeira resposta do seu problema, que no caso não é vencer o medo de matar, mas sim ter a determinação necessária para aceitar o fardo do medo e das vidas que ela tomou. Depois desse espetáculo, já no final da tarde, o Shogunato deu um basta nessa luta e anunciam em voz alta os 10 condenados sobreviventes que vão para Shinsenkyo. Entre eles tem um bandido, um samurai, um mascarado, uma criança, um padre do mal, uma gostosa, uma kunoichi, um jesuíta renegado, um homem gigante e o ninja Gabimaru, o vazio em forma humana. Isso aí poderia ser o elenco da Carreta Furacão, mas é só um bando de criminosos que já deveriam ter sido executados. Cada um deles vai ser acompanhado de um executor dos Asaemon, e todos irão a bordo de um barco até uma ilha inexplorada nos mares do sul, e por lá procurarão o tal elixir que concede a imortalidade. E no começo do famoso episódio 3, vemos o chefe de Wagakuri sendo perfurado por várias lâminas e kunais, tendo até mesmo as suas tripas derramadas ao chão, e mesmo assim, o homem continua de pé enquanto dá um sorriso macabro. Essa história aconteceu quando o Gabimaru era criança. Ele conta ela a Sagiri para provar que o elixir da vida realmente existe. Contudo, o mesmo não sabe se tal coisa está em Shinsenkyo. Logo em seguida, vemos os dois que já embarcaram na ilha andando por lá. A Sagiri acha a paisagem da ilha deslumbrante e de fato é algo lindo de se ver. Um lugar repleto de flores e vida em qualquer canto. No entanto, o Gabimaru acha tudo isso abominável, pois nada ali é natural. Tudo está convivendo junto, sem critério algum. Além disso, ao lembrar do estado daquele sargento, não há como se esperar coisas boas vindo daí. Sendo assim, o Gabimaru solta suas amarras, mas a Sagiri o repreende dizendo que o governo proibiu os condenados de fazerem isso. Ele obviamente reclama, dizendo que não tem sentido algum deixá-lo amarrado. Porém, a Sagiri branca sua espada em direção ao pescoço dele e diz ser apenas a executora encarregada do caso. Por isso, se o Gabimaru se recusar a amarrar suas mãos, ela não vai hesitar em arrancar a cabeça dele fora. Não querendo problemas, o Gabimaru aceita a ordem. Mas enquanto ele amarrava suas mãos, de repente o Gabimaru é atingido por uma enorme bola de metal e é arremessado para longe. Quem fez isso foi o criminoso mascarado chamado Kewin. O cara já foi um monge guerreiro, só que ele se apaixonou por armas no decorrer do seu treinamento e deu no que deu. Apesar da pancada, o Gabimaru está completamente bem e ainda reclama do fato do Kewin não estar amarrado. A Sagiri pergunta ao monitor dele o porquê disso, e para o
Kewin, o executor dele é o Kisho Yamada Asaemon, e o cara responde a Sagiri dizendo que ela é quadrada demais. Pra que manter o condenado amarrado, sendo que eles podem se amarrar de novo quando forem voltar ao barco? Nesse momento, o Kewin interrompe toda a conversa para voltar a brigar. Os monitores dizem que não vão interferir em nada, mas a Sagiri manda o Gabimaru amarrar as mãos mesmo assim, e apesar da vantagem que tinha, o Kewin perde feio e fica com várias armas atravessadas pelo seu grande corpo. No fim, o Kisho saca a espada e corta a cabeça do condenado morto para levar consigo de prova, e como o cara não tem mais obrigações ali, ele simplesmente pega o caminho de volta para casa. Vendo isso, a Sagiri fala para o Kisho ter cuidado no caminho de volta. Nesse momento, o cara se vira para a Sagiri e pergunta por que tanta preocupação, afinal de contas, ele se considera até mesmo sortudo de ir embora tão cedo. Não ter que ficar ao lado de criminosos e correr risco de vida o tempo todo é um privilégio, e obviamente não são meras amarras que impedem esse tipo de gente. E segundo o mesmo, os samurais devem seguir à risca as regras do Shogun, mas o que importa no momento é a prioridade, que no caso é encontrar o remédio da imortalidade. Todo o resto é secundário. Quebrar as regras não importa desde que o elixir seja encontrado. Afinal, essas regras não valem de nada para criminosos. O Kisho também disse que todos ali são descartáveis. Logo, se eles forem eliminados, rapidamente o shogunato irá arrumar substitutos. Ao ouvir isso, o Gabimaru pergunta quem seriam os próximos, e o cara responde que os próximos depois dele seriam a vila de Iwagakure, e isso acaba deixando o nosso ninja preocupado. No fim, o cara vai embora e a Sagiri e o Gabimaru ficam aí sozinhos novamente. A executora pergunta para onde eles vão, quando de repente o Gabimaru some de sua vista e aparece tentando esfaqueá-la por trás. A Sagiri consegue se defender e reclama dizendo que matá-la é uma violação das regras. Porém, o Gabimaru responde dizendo que isso é uma questão de prioridades. Se o pessoal da vila de Iwagakure chegar, tudo nessa ilha será devastado. Então ele tem que encontrar o elixir da vida antes disso. E para tornar a busca mais rápida, ele vai fazer tudo isso sozinho. Então uma batalha entre os dois começa, mas ambos começam a hesitar sempre que surge uma oportunidade de matar o outro. A partir do momento em que a luta se prolonga, o Gabimaru se lembra das palavras do líder da vila de Iwagakure. O chefe dele na época disse que ter sentimentos é um sinal de fraqueza, e é impossível proteger alguém importante desse jeito. Ao se lembrar disso, o Gabimaru decide reprimir suas emoções e vai para cima da Sagiri com tudo. Mas quando ele finalmente chega em um ponto em que apenas matar a Sagiri, ele acaba hesitando novamente. Dessa vez, ele se lembra da sua esposa, que na época o disse que aceitar os próprios sentimentos e não fugir deles é a verdadeira força de uma pessoa. Nesse momento, a Sagiri percebe toda a relutância do ninja e dá o empurrãozinho final para acabar com esse conflito. E a Sagiri está disposta a ignorar essa infração às regras, mas ela diz que a relação entre eles não mudou. Porém, eles nem têm muito tempo para pensar, pois um monstro peixe e vários insetos medonhos surgiram do nada e cercaram os dois. E isso é algo tão absurdo que chega a ser quase inacreditável. Essa criatura humanoide em forma de peixe parte para cima do Gabimaru e ele revida com um chute que arranca parte da cabeça do bicho, mas logo depois ele acaba sendo pego e arremessado de costas no chão. A Sagiri fica preocupado e oferece ajuda, no entanto, ele a manda ficar longe. Nesse momento de desespero, o Gabimaru se lembra de uma das regras dos ninjas, que é a de não enfrentar inimigos desconhecidos. O cara fica pensando em fugir, contudo, ele fica indeciso se deve fazer isso com ou sem a Sagiri. E enquanto o cara estava perdido nos seus pensamentos, ele é novamente agarrado e arremessado pela criatura com qual luta, e dessa vez ele está até mesmo sangrando. Sem tempo para se recuperar, mais bizarrices aparecem. Dessa vez são uns monstros gigantes com sorrisos macabros. Nesse momento a executora quase entra em pânico, mas ela sabe que se ela der mole, ela vai de Vasco, então ela se esforça para manter a compostura. Para resolver todo esse BO, o Gabimaru resolveu fazer o oposto do que ele sempre faz. O cara parou de pensar nas distrações ao seu redor e entrou no modo Berserk, aniquilando aquelas aberrações uma a uma, até que em um momento vemos a Sagiri se atrapalhando e quando ela estava prestes a ser morta por um desses gigantes, o Gabimaru inconscientemente a salva e é quase atacado no processo. Porém, o mesmo é salvo por um grupo de pessoas. Entre eles vemos dois executores, o tal do Senta e o Genji, e uma kunoichi chamada Yuzuriha. Logo de cara, a Yuzuriha tenta seduzir o Gabimaru para trabalhar ao lado dela, o que não teve efeito nenhum sobre esse homem muito fiel. Mesmo sem isso funcionar, a kunoichi fala que ainda quer que eles trabalhem juntos, já que é mais seguro andar em um grupo maior. Contudo, ela é interrompida pela Sagiri, que pergunta o motivo de dois monitores estarem a acompanhando. Nisso, o Genji revela que na real ele estava monitorando Makia Moro, o jesuíta renegado. Só que o Makia foi enganado e morto pela Yuzuriha, então ele decidiu acompanhar a mulher, alegando que só um monitor não seria o suficiente para lidar com ela. E seguindo o assunto principal, a Yuzuriha ainda quer o Gabimaru como um aliado, mas ele diz não confiar nela. Então a kunoichi fala que esse acordo não se trata de confiança. Os dois grupos vão apenas se usar o máximo que puderem. Ainda indeciso, o Gabimaru pergunta o que ela tem a oferecer, e a Yuzuriha diz que fornecerá informações em troca da força dele. Para convencê-lo ainda mais, ela diz um pouco sobre o que ela viu dos insetos de Shinsenkyo. Bom, basicamente tem umas borboletas aí com o rosto que te deixa doidão, e também tem uma ferroada que elas te dão. Se tu tomar essa ferroada aí, você vira flor. E quando questionada aí sobre como conseguiu essas informações, a Yuzuriha simplesmente diz que ela testou tudo e um pouco mais no jesuíta e o matou. O Gabimaru faz ainda mais perguntas, o que não leva a quase lugar algum, mas no fim ele aceita essa aliança duvidosa. Pouco tempo depois, a Sagiri desmaia devido ao efeito da fumaça
fumacinha da borboleta. Por conta disso, todo mundo vai em busca de um local para se abrigar. E do outro lado da tela vemos o Shobi, um bandido condenado, e o seu irmão Toma, que virou um executor Asaemon apenas para liberar o seu irmão mais velho do corredor da morte. E nas lembranças do Toma, vemos a trajetória da vida dos dois, desde a perda do pai e da mãe, quanto ao período que eles tiveram que morar na rua, e até mesmo o período em que eles foram capturados por bandidos. O que os manteve vivos apesar de tudo foi a grande capacidade de adaptabilidade que o Shobi tem. Desde pequeno, o cara foi muito brabo em fazer isso, e atualmente o desafio que eles precisam superar é essa ilha bizarra, cheia de monstros retardados, e durante essas lutas aí, eles quase se dão mal. Até mesmo parece que o irmão vai abandonar o outro durante a luta, mas no fim os dois permanecem vivos juntos. Esses bichos enormes começam a falar sobre pecados. Um pouco aterrorizado, o Toma começa a achar que essas coisas na real são divindades, e que essa ilha é um lugar que pune os pecadores. Já o Shobi não tem muitas recordações agradáveis sobre essas palavras envolvendo pecados, e por ouvir isso ele fica completamente insano, estraçalhando toda e qualquer monstruosidade que entra no seu caminho. Após tudo acabar, o Chobi decide um objetivo, que é exterminar todos os monstros e os criminosos dessa ilha, para no final ele e o seu irmão encontrarem o tal do Elixir da Vida e beberem eles mesmos. Ao ver isso, seu irmãozinho fica todo feliz e aceita de muito bom grado esse objetivo. No começo do episódio seguinte, vemos a Sagiri sofrendo algumas alucinações devido à fumaça das borboletas. Ela vê o seu pai a desprezando, e num susto ela acorda e se vê dentro de um local estranho. Genji, o mais próximo no momento, chega até a Sagiri e explica a situação. Ele fala que todos estão em uma caverna, que eles fizeram um abrigo, e explica o motivo dela ter desmaiado. Além de tudo, ele pede para ela ficar deitada e descansando, mas a Sagiri não ouve, pois ela não pode deixar de cumprir o seu trabalho de observar o criminoso pela qual ela foi encarregada. No entanto, ao sair da caverna, ela vê que não tinha necessidade de se preocupar tanto. Lá estava o Gabimaru fazendo uma janta pra geral, junto do Senta, que estava remendando algumas roupas, e aí o Zuriha estava lá, sendo ela mesma. Após ver que a companheira acordou, o Senta dá a ideia de compartilhar o que eles sabem até então, e de quebra ainda parar para comer uma jantinha. O pessoal topa e todos vão para dentro do abrigo discutir. O Gabimaru começa falando que enquanto procurava ingredientes para a comida, ele não encontrou nada promissor, mas aprendeu bastante sobre a flora local. Segundo ele, boa parte das flores são do país onde eles vieram, porém o que chama mesmo a atenção é que várias dessas flores pareciam com os samurais que foram enviados para a ilha há tempos atrás. De qualquer jeito, ele não encontrou nada que se parecesse com o Elixir da Vida. Talvez ele até tivesse encontrado, mas ele não teria como saber mesmo que o visse. A única coisa que o Gabimaru fez foi procurar baseado no desenho fornecido pelo Shogunato. Sabendo disso, o Senta diz para não se apegar muito a esse desenho, e também fala que encontrou várias estátuas nessa ilha que remetem ao taoísmo e ao budismo, e deixando de lado a parte religiosa, o Senta se pergunta quem fez essas estátuas, e uma dúvida muito grande que ele tem é: será que tem gente morando nesse inferno de lugar? Isso ninguém sabe, mas esse é um lugar perigoso demais para pessoas comuns morarem. Ah, se tiver alguém ali vai dar merda. Continuando no assunto, a Sagiri comenta sobre a anatomia dos monstros. Obviamente todos são estranhos, mas quando ela os corta, ela sente que eles não têm nenhum órgão dentro de seus corpos. Em resposta a isso, o Gabimaru diz que seres sem órgãos são um sinal de um tipo de imortalidade. Logo, o Elixir da Vida realmente deve existir nessa ilha. Como essas são as únicas e poucas informações que eles têm, eles decidem por analisar a ecologia desses monstros em busca de uma pista. Um tempo depois, ao entardecer, a Sagiri observa o pôr do sol e percebe que não faz nem mesmo um dia em que eles pisaram em Shinsenkyo. Nisso, o Genji se aproxima e começa a falar que a Sagiri deveria abandonar essa missão e pegar um barco de volta à terra firme. Ela obviamente fica confusa com o que foi dito, mas ele diz que vai assumir as responsabilidades dela e também que a Sagiri, antes de tudo, é apenas uma mulher, e só depois de ser uma mulher ela é uma samurai. Sendo assim, a prioridade dela deveria ser se casar com o próximo líder do clã Yamada Asaemon. Ela tenta argumentar de volta, mas o Genji não aceita nada e continua mandando ela pegar um barco e ir embora logo dali. Nesse momento, o Senta interrompe a conversa dos dois, dizendo que não é tão fácil assim voltar para casa, já que a maioria que foi para essa ilha sequer voltou. Em seguida, a cena corta para uma criança chamada Nurugai e o seu executor, o Tenza Asaemon. Ambos estão juntos em um barco tentando escapar dessa ilha maldita. Claramente, os dois são os mais lúcidos desse anime todo. Porém, quando eles pensam que chegaram ao navio do Shogunato e estão finalmente a salvo, na verdade, eles se deparam com um cemitério de barcos, onde todos que tentaram escapar acabaram desaparecendo. Do nada, uma enorme criatura os ataca e destrói o botezinho que eles estavam. Eles fogem entre os destroços do barco, mas o Nurugai não consegue parar de pensar que isso é uma punição divina. Enquanto correm o máximo possível, eles se deparam com o Kisho, que morreu desabrochando em flores. O Tenzai quer tentar salvá-lo, porém já é tarde demais. Ao mesmo tempo, os dois estão cercados por uma espécie de Kraken que despedaça ao meio o corpo do Kisho. Vendo essa cena, o Nurugai pensa apenas em desistir, não sabendo se é merecedor de viver ou não, e reafirma dizendo que tudo isso é uma punição divina por ter matado o seu avô e os seus companheiros, embora que na época não fosse de propósito, né? Como o Tenza é burro, ele não entende nada do que ouviu e pede para o garoto explicar de novo e de novo. Porém, ele se cansa de não entender nada e pergunta se o Nurugai-kun quer sobreviver. Ele fica um pouco relutante, porém afirma querer viver e voltar para as montanhas um dia, e de algum jeito os dois juntos conseguem achar um bote ainda inteiro e pegam uma correnteza de volta
volta para Shinsenkyo, decididos a achar um caminho no qual seja possível voltar para casa. Horas depois, durante a noite, Asagiri e o Gabimaru começam a conversar enquanto todos dormem. O Gabimaru agradece a executora por tê-lo acalmado antes e pede desculpa pelo ataque repentino. E agora, o Gabimaru já decidiu o que ele quer fazer daqui pra frente, que no caso é viver a sua vida do jeito que ele quer. Após ouvir essas palavras, Asagiri diz que ele é forte, e o Gabimaru responde dizendo que ela é muito forte também, só que ela ainda não vivenciou a sua própria força. Ela fica surpresa ao ouvir o que ele disse e decide aceitar essas palavras. Quando Genji a aborda dizendo que vai acompanhá-la até um barco de volta para casa, Asagiri fala que vai permanecer nessa ilha, caso contrário, ela não conseguirá decidir a vida que ela quer levar. O Genji pensa que isso é besteira, afinal para ele, Asagiri é apenas uma mulher, e ela deveria se preocupar apenas em ter uma porrada de filhos. Porém, Asagiri está cansada de ouvir isso e de ser rejeitada, e pede para que, por favor, ele a enxergue como uma samurai. E mesmo depois disso, o Genji ainda se recusa a aceitá-la e desfere um golpe contra ela. Ao fazer isso, ele é desarmado pela Asagiri e ainda fica bravinho por ter a sua espada roubada. Ele pega a sua espada de volta, entretanto, de repente, um homem do tamanho de um urso aparece e dá uma patada que arranca um pedaço do quadril do Genji e o manda para longe. E eu digo pra vocês, como que ninguém viu um gigante chegando, o cara é gigante. A Asagiri fica preocupada com a situação do seu companheiro e corre até onde ele foi jogado. O executor machista está nas últimas e ele fala para Asagiri fugir, porém sequer dá tempo, o gigante já está atrás dela, pronto para esmagá-la com um só golpe. O Gabimaru rapidamente age e dá uma voadora na cara desse maluco gigante, impedindo o ataque dele. E apesar de ter esse corpo surreal, esse colosso sequer é um monstro da ilha, e sim um dos condenados chamado Rokurota. Porém, o monitor responsável por ele, o Eizen Yamada Saemon, não está por perto. Logo, o cara que era o top 1 dos executores deve ter ido de Vasco. Mesmo depois desse chutão no rosto, o colosso está praticamente liso, e o cara está olhando fixamente para cada um ali, como se eles fossem simplesmente suas presas. Sem escolhas, o Gabimaru decide matá-lo, mas ele não tem ideia de como fazer isso. Então ele decide medir a força dele primeiro e pensar num plano depois. Enquanto o fazia, embora seja óbvio, ele descobre que o Rokurota é um absurdo de forte, sendo impossível bloquear um ataque desse cara sem morrer na hora. Nem mesmo boa parte dos seus ninjutsus é capaz de feri-lo. Como ele está passando por esse aperto sozinho, o Gabimaru pede ajuda para Yuzuriha, sei lá, pelo menos distrair o cara, mas a garota recusa, dizendo que a parte do acordo dela é de simplesmente procurar informações. Do outro lado da tela vemos Asagiri cuidando do Genji. No entanto, ele está nas últimas e pede para ser deixado ali mesmo. Não admitindo isso, Asagiri pede para ele não desistir tão fácil de sua vida. Vendo as ações dela, o Genji diz que ela é uma pessoa curiosa. Minutos atrás ela estava esbravejando como um homem e agora está mostrando uma feição muito feminina. Ela simplesmente responde que nesse lugar não existem homens ou mulheres, e ela apenas não quer ver um companheiro dela morrer. Assim, o Genji finalmente entende qual é o caminho que Asagiri quer seguir e entrega sua espada a ela, dizendo que a alma de um guerreiro está na sua arma. A Asagiri aceita humildemente a arma desse guerreiro, enquanto o Gabimaru estava lá sem saber o que fazer, lutando sozinho contra o maluco gigante. E como uma literal resposta para o seu problema, Asagiri aparece cortando um dos dedos da mão desse colosso. Nesse momento, o Gabimaru e Asagiri pedem ajuda um do outro, e nesse momento eles armam um plano bem simples, que é matar o Rokurota num golpe só o decapitando. Mas para fazer isso, Asagiri precisa que ele fique de joelhos, que é a posição mais comum para esse tipo de execução. Porém, antes que eles comecem a aplicar esse plano, o estômago do colosso começa a roncar. O Rokurota dá um grito ensurdecedor e parte para cima do Gabimaru com uma velocidade inesperada, acertando uma palmada em cheio nele. O ninja consegue se levantar, mas o cara fica só a capa da gaita. Sem conseguir se mexer, o Gabimaru é uma presa fácil para o Rokurota. Nesse momento, o gigante tenta acertar o cara de novo, mas Asagiri entra na frente para tentar bloquear. Normalmente, isso seria impossível de se fazer. No entanto, ela alinha os seus sentimentos com a sua razão para tornar a sua técnica com a espada o mais impecável possível, bloqueando não só esse ataque, como uma série de ataques do Rokurota, chegando até mesmo a fazê-lo se ajoelhar. Vendo o estado da Asagiri, o Gabimaru propõe a ideia de tacar fogo na floresta inteira usando seus ninjutsus, para assim o Rokurota, que é muito mais alto, ficar sem ar por conta da fumaça, forçando-o a ajoelhar para respirar. A Asagiri aprova a ideia e o Gabimaru executa ela com perfeição, ateando fogo em tudo ao seu redor. O Senta e a Yuzuriha, que estavam apenas assistindo, fogem por conta do fogaréu criado, deixando os dois para finalizar o trabalho dali. O plano funciona bem. O Rokurota fica intoxicado pelo monóxido de carbono presente na fumaça e finalmente abaixa a cabeça. A Asagiri prepara a espada para um corte rápido e preciso. Contudo, ela hesita na hora de aplicá-lo, quase dando tempo do colosso se levantar. No entanto, o Gabimaru rapidamente percebe a situação e mantém o homem no chão com todas as suas forças. Então, a executora alinha novamente a sua emoção e razão, desferindo um corte preciso com calma e fúria controlados, decapitando o gigante de forma indolor. Sem poder nem mesmo enterrar o Rokurota e o Genji, os dois partem dali para não serem engolidos pelas chamas. Enquanto seguiam o caminho, eles encontram a Yuzuriha e o Senta em frente a uma vila abandonada. O Senta acredita que esse lugar poderia ser habitado pelos gurus. Após isso, a cena corta para o irmão Chobi e Toma. O mais velho pergunta o que são os gurus para o mais novo, e recebe a resposta de que são seres além da compreensão, um tipo de super-humano imortal que habita na ilha de Shinsenkyo. Após a explicação, ambos ouvem algo estranho em meio à floresta.
floresta. E ao procurar mais fundo, eles veem duas garotas sem roupa fazendo coisas que não posso dizer em voz alta. Mas ao chegarem perto, ambas lançam um olhar ameaçador para os dois e assim o 6º episódio de Jigokuraku acaba. Quer mais resumão de mais Ape? Comenta, se inscreve, deixa o like, compartilha e espera.